Galera, bem-vindos todos a mais uma Quinta Criminal aqui conosco do Ser Aprovado. Olha, satisfação imensa estar aqui com você para a gente poder trabalhar hoje nesta Quinta Criminal, especialmente questões voltadas para a Guarda Municipal de Manaus. O concurso está na beirinha e o edital está quase, sai esse mês de novembro ainda, se Deus quiser, até o final do mês, lá segunda quinzena aqui do mês de novembro, esse edital vai sair contemplando 200 vagas. Eu tenho certeza que você, nosso aluno aqui do Ser Aprovado, vai ser um dos vitoriosos, né? Cada um de vocês que aqui conosco tiver tem condições de conseguir de angariar uma dessas 200 vagas que serão disponibilizadas aí com salário de quase R$ 5.000 para vocês, isso sem algumas gratificações, venda de folga, né? Outros trabalhos que podem ser realizados a ponto de você angariar e aumentar aí o seu rendimento na Guarda Municipal de Manaus, que está recebendo agora, eu até fiz um vídeo e deixei aí à disposição, R$ 10 milhões para equipamento, reaparelhamento, modernização da Guarda Municipal, e isso reflete nas condições de trabalho certamente, né, meus amigos? Então é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês em mais uma Quinta Criminal. Quero saber da onde vocês estão teclando aí, da onde vocês estão acompanhando essa aula, deixa aí no chat e vai funcionar da mesma maneira. Se tiver alguma dúvida aí que eu consiga pescar durante a transmissão, porque daqui a pouquinho eu vou soltar a vinheta e a gente vai direto para a aula que vai ficar lá na nossa plataforma, tá? Mas você deixa a dúvida aí, de repente eu consigo pescar e aí consigo responder para você durante a aula, mas se não você pode mandar lá no meu direct, não tem problema algum, conta comigo, tá bom? Vamos juntos aí rumo à aprovação na Guarda Municipal de Manaus. Beleza, galera? Bem-vindo então a mais uma Quinta Criminal, bora com tudo, bora vencer, tamo junto, vou chamar a vinheta e a gente volta para a aula. Aquele abraço, tchau, tchau! Fala galera, tudo bem? Professor Ivo Martins aqui na área. Vamos trabalhar hoje mais um bloco de questões, tá? E hoje as resoluções de questão estão voltadas para a Guarda Municipal de Manaus, tá? Guarda Municipal de Manaus, que é uma instituição que está sendo modernizada, reequipada, reaparelhada, né? E isso tudo reflete nas condições de trabalho aí do servidor, né? Então temos aqui várias questões englobando inclusive aqui a legislação penal especial. Então hoje a gente está voltando esforços para a resolução de questões desta matéria. Beleza? Direito penal, legislação penal especial aí para você. Show de bola. Antes de começarmos, claro, né? A gente trabalha aqui com o meu perfil pessoal lá no Instagram, @DeltaIvoMartins. Você pode, inclusive, né, mandar sua dúvida lá para mim, sua sugestão, crítica, convite para o churrasco da sua posse, tá? Você pode mandar para mim lá no Instagram e pode seguir também o perfil do Ser Aprovado aí. Beleza, galera? Tranquilo? Show de bola? Muito bom, vamos trabalhar. Primeira questão diz na tela para você aí, ó. Ao estudarmos o crime como fenômeno isolado, em especial o delito de homicídio, o que importa de fato é a causa motivadora da prática do delito. Tomando por base essa premissa, assinale a alternativa que não represente uma das qualificadoras do crime de homicídio. Você não pode confundir, meus amigos, você não pode confundir qualificadora com aumento de pena, tá? Qualificadora com aumento de pena. É muito comum do examinador querer confundir esses dois institutos aqui. Por quê? Porque os dois institutos são circunstâncias que, de fato, né, tornam o crime, a pena do delito mais grave. É bem verdade. Mas não dá para você confundir, tá? Qualificadora, a pena já vem pronta. O desvalor da conduta é muito maior do que uma causa de aumento de pena que você já tem uma fração, né? Na qualificadora, a pena vem pronta. Te dou um exemplo. A pena do homicídio simples é de 6 a 20 anos. A pena do homicídio qualificado é de 12 a 30 anos, né? Então aqui a pena já está pronta. É diferente da causa de aumento de pena, porque aqui, ó, cometido o homicídio, né, contra maior de 60 anos, a pena aumenta-se de 1/3. É uma situação mais grave, obviamente, aquilo que está aqui na minha cabeça, né? Está aqui 1/3. Só que é diferente a qualificadora
da causa de aumento de pena. Então, ó, o examinador, naturalmente, ele vai tentar confundir os institutos. Motivo fútil, meus amigos, é circunstância qualificadora do crime? É. Ele quer que não configura, né? Aqui é sim, lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º. A dissimulação, o que é dissimulação? Dissimulação é aquela historinha, né, a disfarçatez, o agente engana a vítima para esconder a sua condição hostil. Pô, meu irmão, vamos acabar com isso, eu tinha te ameaçado, mas agora vamos ser amigos, a gente se conhece desde pequeno, né? Entra aqui no meu carro que eu vou te levar ali para tomar um chopp. Quando na verdade está levando o cara pro cheiro do queijo e vai matar o cara ali, né? Isso é dissimulação e é homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso, salvo engano, inciso 4º, tá? Inciso 4º do Código Penal. Domínio de violenta emoção. Isso aqui é ou não circunstância qualificadora? Não é, meus amigos. O domínio de violenta emoção é circunstância privilegiadora. É circunstância privilegiadora. Não é uma circunstância que qualifica. Não é uma circunstância que aumenta, ao contrário, a privilegiadora é uma circunstância que diminui a pena, né? Ela diminui a pena e está lá no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Estão entendendo? Opa, deixa eu só sair daqui, né? Estão entendendo aí a maldade do examinador? Ele está confundindo aí, ó, as circunstâncias qualificadoras com as circunstâncias privilegiadoras. Está errado, gabarito aí, letra C. Assegurar a ocultação de outro crime é circunstância qualificadora, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º, salvo engano, e assegurar a vantagem também, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º. Olha aqui, ó, assegurar a ocultação de outro crime. Quem já ouviu falar aí na queima de arquivo? Queima de arquivo. O sujeito mata outra pessoa para poder esconder, ocultar um crime que já aconteceu. Olha aí que interessante, né? Assegurar a vantagem de outro crime. Eu mato o segurança para poder sequestrar o empresário, né? Isso é homicídio qualificado. Veja, para poder assegurar a vantagem, na verdade, para poder assegurar a execução, ou então eu mato o meu comparsa para poder ficar com o dinheiro. Isso sim é a vantagem. O exemplo do segurança, né, quando eu mato o segurança para poder sequestrar, na verdade, é para poder assegurar a execução de um outro crime, que também é disposição do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º, né? Aliás, lá está, para assegurar, quando acontece um homicídio, para assegurar a ocultação, a vantagem ou a execução de outro crime. A ocultação, o cara mata para esconder um crime que já aconteceu, né? Agora, para assegurar a vantagem e a execução, o cara mata para poder efetivamente praticar um crime posterior. Beleza, galera? Fácil aí de se entender. Muito bom, muito bom, muito bom. Primeira questão, então, gabarito letra C de casa. Bora para a segunda aí, ó, que está na tela para você. Já vai mudar aí, tá aí, ó. Cícero entrou no imóvel de Augustus. Aqui os nossos personagens. Cícero entrou no eu falei imóvel, mas na verdade é automóvel, né? Tá aí, ó. Entrou no automóvel de Augustus e subtraiu-lhe um computador portátil que estava no banco traseiro. Augustus percebeu a ação delituosa e perseguiu Cícero, com o qual entrou em luta corporal. No entanto, Cícero causou ferimentos leves em Augustus e conseguiu fugir do local de posse do aparelho subtraído. Cícero responderá, pelo crime de roubo impróprio, furto simples. Dá pra gente falar em furto? Não, teve violência, né, gente? Dá pra gente falar em furto qualificado pela destreza? Não dá. Dá pra gente falar em furto e lesões corporais? Meus amigos, furto mais violência é roubo, né? Furto mais violência é roubo. Então também não dá para falar em furto e lesões corporais. Dá para falar em apropriação indébita? Não, porque na apropriação indébita a relação inicial do agente é uma relação lícita. E aqui desde o início a relação é ilícita. Na apropriação indébita eu empresto um livro para o meu amigo, né?
Ah, me empresta aí e tal, por 10 dias, beleza. Passados os 10 dias, meu amigo não devolve. A relação que era inicialmente ilícita acaba se tornando ilícita e ele pode vir a responder por apropriação e débito. Se ele não quiser devolver o livro, né, para poder, enfim, se assenhorar dele, né. O gabarito aqui é roubo impróprio, tá? Lembrando aqui que é muito comum o examinador fazer diferença aqui, ó. É muito comum o examinador fazer diferença entre roubo próprio, com roubo impróprio. É muito comum essa diferenciação. No roubo próprio, meus amigos, presta atenção. Primeiro, o agente ele emprega a violência. Primeiro, o agente emprega a violência ou a grave ameaça. Tá? E depois ele pratica a subtração. Passa a carteira agora, senão eu vou estourar a tua cabeça. Isso é o emprego da violência ou da grave ameaça para depois ocorrer a subtração. Então aqui, ó, no roubo próprio, meus amigos, primeiro o agente emprega a violência e depois a subtração. Aqui, ó, primeiro a violência e depois a subtração. E qual a diferença para o roubo impróprio? Porque no roubo impróprio, primeiro o agente subtrai e depois é que ele emprega a violência, que é o caso da questão, ó. Primeiro o agente subtrai, né? E depois ele emprega a violência ou grave ameaça. Exatamente o caso da questão, ó. Primeiro aqui, ó, o agente subtrai. Deixa eu sair, né, da tela. Primeiro o agente subtrai, depois ele emprega a violência ou grave ameaça. Primeiro ele subtrai, depois ele emprega a violência ou grave ameaça. O roubo próprio está no artigo 157 caput. 157 caput. O roubo impróprio, artigo 157, parágrafo 1º do Código Penal. Exatamente o que diz a questão, olha lá. Cícero entrou no automóvel e subtraiu-lhe o computador, né? Estava no banco traseiro. Augusto percebeu e perseguiu. Ele já subtraiu aqui, ó. Ele subtraiu aqui. Então eu tenho aqui, ó, a subtração e depois a violência praticada e depois a violência praticada. Deu para entender? Roubo impróprio, então, gabarito aqui, artigo 157, parágrafo 1º do Código Penal Brasileiro. Fácil, meus amigos, tranquilo, essa questão, muito bom, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Passemos para a terceira questão, espero que você esteja curtindo e deixe seus comentários. Estão conseguindo acompanhar? Tá tudo certo? Muito bom, vamos adiante. Para você que está acompanhando aqui ao vivo comigo essa transmissão, essa gravação dessas aulas aqui que vão para a nossa plataforma. Show de bola? Muito bom. Terceira questão, então, já está aí para você e diz o seguinte, olha lá. No tocante ao crime de receptação, né? Receptação. Receptação está capitulada a partir do artigo 180 do Código Penal. E na receptação é interessante aqui, não deixei espaço para poder escrever, né? Ó, não deixei, mas eu vou fazer aqui, ó. Na receptação, obrigatoriamente, eu tenho um delito anterior, né? A receptação, ela obrigatoriamente depende de um delito anterior. Aqui, ó, ela depende de um delito anterior. A receptação é o que está em azul, tá? Ela depende de um delito anterior. Por isso que a doutrina chama a receptação de delito acessório ou delito parasitário, porque ela depende do delito anterior. Por exemplo, aconteceu aqui um roubo, né? Aí alguém adquire, aqui na receptação, alguém adquire o produto de que sabe ou deveria saber ser oriundo de um ilícito, né? Então, a receptação aqui no caso, que está escrito em azul, depende. Deixa eu só apagar aqui. A receptação depende de um delito anterior. Receptação. Obrigatoriamente depende do delito anterior. Tá? A letra A diz o seguinte: cabe o perdão judicial na forma culposa do delito. De cara já é o gabarito, tá? Artigo 180 autoriza essa perspectiva. Então é possível, tá lá num dos consectários, num dos seguintes, né, ao caput do artigo 180, não me lembro ao certo de cabeça aqui, mas está prevista sim a forma culposa para o perdão judicial, no caso da receptação culposa. A receptação culposa está lá no artigo 180, tá? Deixa eu só colocar em vermelho aqui, ó. Está lá no artigo 180, parágrafo 3º.
tá? E admite, portanto, o perdão judicial. O juiz deixa de aplicar a pena, tá beleza? Olha aqui a letra B de bola, o que diz a letra B para você visualizar direitinho aqui, ó. Equiparável à atividade comercial para efeito de identificação da receptação qualificada, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, excluído o exercício em residência. Negativo, o artigo 180, parágrafo 1º, ele diz, ele orienta, né, o aplicador da lei àquela pessoa que, por exemplo, estiver vendendo o celular roubado, furtado, adquirido em razão de um crime anterior, na sua residência, né, ele está lá vendendo, a título de atividade comercial, ele tem lá uma banquinha na casa dele com 10 celulares, né? Isso acontece muito em centro de cidade, né? Ele tem lá uma banquinha na casa dele. Ele pode ser responsabilizado pelo artigo 180, parágrafo 1º ou 180A, porque está no exercício de atividade comercial equiparada? Sim, inclusive aquele exercício de atividade comercial exercido em residência. Então está errada a questão, não está excluído em residência, não está incluído, tá? Quando a atividade é praticada também em residência. Fácil? Letra C. A pena deve ser aumentada, tá? A pena deve ser aumentada nos casos de bens da União, de estados e de municípios, mas não de empresa concessionária de serviço público, também em relação a bens subtraídos, tá? Adquiridos, né, em crime anterior praticado contra a administração pública, ou seja, contra estados, municípios, concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista. Por exemplo, se alguém compra lá um notebook, né, sabendo que esse notebook é furtado ou roubado lá do Banco do Brasil, por exemplo, que é a sociedade de economia mista, esse cidadão que comprou o notebook pode ser responsabilizado por receptação. Beleza? Tranquilo? Olha aí o que diz a letra D de dado. Impunível a infração se desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Falso aqui, né, meus amigos? O artigo 180, acho que parágrafo 5º, artigo 180, parágrafo 5º, ele diz lá o seguinte, ó, que a infração é punível. Veja aqui no desenho que eu fiz aqui agora, ó, que eu vou fazer em laranja. Veja, esse cidadão aqui, ó, está praticando a receptação, aqui no asterisco que eu fiz, independentemente de saber quem é o autor do crime anterior. Independentemente de saber quem é o autor do crime anterior. Se o camarada aí em cima não sabe quem praticou o roubo do celular que ele comprou, ele vai responder por receptação do mesmo jeito. Conseguem perceber isso? Isso é muito importante. Então está errada aqui a questão quando ela diz que é impunível a infração. Não é impunível, é punível a infração. Tá? E aqui, ó, a gente tem na última questão, na letra E, a gente tem uma hipótese de receptação privilegiada. Ó. Só que está errada a questão quando diz que é inadmissível a imposição exclusiva de multa, ainda que o agente seja primário e de pequeno valor a coisa furtada. Tem lá no artigo 180 uma remissão ao artigo 155, parágrafo 2º, tá? Lá no artigo 155, parágrafo 2º, trata do furto privilegiado. Furto privilegiado. O artigo 180, ele pega emprestado o artigo 155 e diz que aplicam-se também aos casos de receptação, né, as disposições do 155, parágrafo 2º, que diz que quando o agente é primário e a coisa receptada é de pequeno valor, o juiz pode aplicar a pena de multa. Então, quando a questão letra E aqui diz que é inadmissível a imposição do crime a imposição da pena de multa, está errada, porque o artigo 180 autoriza pegando emprestado aqui, ó, aqui do artigo 155, parágrafo 2º. Beleza aí, galera? Tudo tranquilo? Como é que estamos até aqui? Estão conseguindo perceber, visualizar? Ó, vou dar um bizu aqui para vocês. O concurso da Guarda Municipal é um concurso que vai exigir bastante atenção de vocês e de maneira bastante aprofundada, porque um salário de R$5.000 para nível médio, né, realmente vai ser muito concorrido, até porque a quantidade de vagas, né, disponibilizadas já diz isso.
Então presta muita atenção, saiba que você vai enfrentar assim, questões difíceis, você não vai ter moleza, em que pese aí 60, 80 questões que você vai ter que resolver, né, entre 60 e 80, não se sabe ainda, né, você vai ter questões de direito penal num nível bastante apurado, você vai ter de direito penal entre 5 a 8 questões para resolver. Né? Se for aí a depender de 60 ou 80 questões, 5 a 8 questões, talvez 10 questões para resolver. Então tem que se ligar em relação a isso, porque às vezes o cara fica preocupado só com a legislação da guarda, o cara fica preocupado só com língua portuguesa, informática, mas tem que ter atenção também ao direito penal, tá? Tem que ter atenção também ao direito penal. Quarta questão na tela, veja, já vai mudar aí para vocês aqui a quarta questão, tá? Enquanto isso, a gente vai... Enquanto não muda aí a quarta questão, vou conversando com... Já mudou. Vou conversando aqui com vocês sobre a importância da ferramenta, de ter bons professores, sobretudo bom curso e um material para que você possa avançar na sua preparação. O edital saindo daqui a pouco, você vai ter aí entre 60 e 90 dias para realizar essas 60 e 80 questões na sua prova. Então, nada melhor do que ter aí um material pronto para você já mergulhar nesse processo aí de preparação. Beleza? Quarta questão, portanto... Quanto aos crimes contra o patrimônio, né? Você, quanto guarda municipal, vai atuar muito na questão patrimonial, né? Quanto aos crimes contra o patrimônio, é possível afirmar que a fraude no furto qualificado antecede o apossamento da coisa e é a causa de sua entrega ao agente pela vítima. Meus amigos, essa quarta questão está errada. Veja só aqui, ó, a quarta questão, letra A. Você fala em fraude, né? Você fala em fraude. Você fala aqui em furto mediante fraude. Vou até escrever melhor aqui, olha só. Você fala em furto mediante fraude. Ou seja, o camarada aplica uma fraude, ele aplica uma fraude para poder, né, angariar, para poder conseguir a coisa. Beleza, então veja, eu tenho aqui duas condutas, a conduta de subtrair e a conduta de aplicar aqui o engodo, a fraude, para justamente tornar a conduta mais grave. A fraude, portanto, aqui, ela qualifica o crime de furto. Ela qualifica, torna o crime mais grave, a pena passa para 2 a 8 anos, enquanto a pena do furto simples é 1 a 4. Veja, aqui a questão diz que o cara aplica a fraude e faz com que a vítima entregue a coisa. Meus amigos, está errado, por quê? O cara aplica a fraude, ele aplica a fraude para poder subtrair. Ele aplica a fraude para poder subtrair. A vítima não entrega nada para ele. Quando a questão diz aqui, que é a causa de sua entrega ao agente pela vítima, ele está querendo confundir o furto qualificado pela fraude com o estelionato. Porque o estelionato tem no seu tipo essencial também a fraude, né? Obter indevida vantagem mediante fraude. No estelionato, o agente... ele aplica aqui a fraude, né, para poder fazer com que a vítima entregue. Para poder fazer com que a vítima entregue a ele espontaneamente a coisa. No estelionato, a vítima entrega porque ela quer. Ela só não sabe que está sendo enganada, mas ela entrega porque ela quer. No furto mediante fraude, não. No furto mediante fraude, o agente engana a vítima para poder diminuir a vigilância sobre a coisa e assim ele consiga subtrair o objeto material do delito. Conseguem perceber? O examinador sempre vai tentar confundir o furto qualificado pela fraude com o estelionato. Cuidado! Aqui, se você perceber, no furto mediante fraude, eu tenho uma relação unilateral. Por quê? É só o agente que atua. É só o agente que atua. Ele emprega a fraude, a vítima se distrai, ele vai e subtrai. No estelionato, aqui eu tenho uma conduta bilateral. Por que bilateral? Porque aqui o agente engana e a vítima entrega. Está aqui, o agente aplica a fraude e a vítima entrega. Aqui é só o agente atuando. Aqui é só o agente. Fácil de perceber? Muito bom. Está errada a letra A, tá? Letra B, de bola.
Receptação qualificada exige que a coisa seja recebida pelo agente no exercício de atividade comercial? Não. Veja, aquele que atua, né, vendendo produto de ilícito em uma espécie de atividade comercial, o cara desviou, uma pessoa desviou lá uma carga de 150 ar-condicionados split. Alguém compra essa carga subtraída, essa carga oriunda de ilícito, tá? Veja, aquele que compra essa carga subtraída, roubada, ele não tem que estar no exercício da atividade da atividade comercial. Não. A questão aí está errada, quando ela diz receptação qualificada exige que a coisa seja recebida pelo agente no exercício. Não, pode ser uma pessoa física que compre esta carga. Não precisa estar no exercício de atividade comercial, industrial, clandestina. Aqui a questão quis te confundir. Por quê? Aí, imaginando a hipótese que ele compre estas 150 cargas de material roubado e aí sim ele coloque para vender depois, aí sim ele vai responder pela receptação qualificada, tá bom? Cuidado aí então, tá, meus amigos? Maravilha. Letra C, na tela, já tá aí, né? Letra C. O delito de dano culposo contra o patrimônio da União é de ação pública incondicionada. Questão boa também para pegar aquele aluno que lê rapidinho, né? Porque o crime de dano contra o patrimônio da União é sim de ação pública incondicionada, mas dano doloso. Por quê? Porque não existe dano culposo. Olha a maldade do legislador, disposição do artigo 163 do Código Penal, tá? Aqui, ó, a gente tem artigo 155, parágrafo 4º, tá? E receptação, artigo 180. Beleza? Fácil? Maravilha. Peraí que a Alexa vai falar não sei o que aqui. Deixa eu desligar essa Alexa aqui. Cadê? Pronto. Maravilha. Beleza, galera? Fácil de perceber aí. Tranquilo, show de bola. Muito bom. Letra D de dado. É incabível o arrependimento posterior no crime de roubo. Olha que interessante. É incabível o arrependimento posterior no crime de roubo. Verdadeira aqui a questão gabarito. Por quê? Se você pegar o artigo 16 do Código Penal, você vai ver que o arrependimento posterior, ele é uma causa de redução de pena. Ele é uma causa de redução de pena. E lá tem os requisitos. E um dos requisitos é que só é cabível arrependimento posterior nos crimes sem violência ou grave ameaça. Aí eu te pergunto, o roubo tem violência ou grave ameaça? Tem ou não? Se o roubo tem violência ou grave ameaça, né, meus amigos, não é cabível essa redução de pena lá no crime de roubo. Beleza? Verdadeiro gabarito, artigo 16 do Código Penal. E letra E. Na extorsão, o agente busca a obtenção de vantagem ilícita, ainda que não econômica. Caraca, por que está errado isso? Ora, vem cá comigo. A extorsão não é um delito patrimonial? A questão, inclusive, está perguntando dos crimes contra o patrimônio, né? A extorsão é um crime patrimonial, está lá no artigo 158 do Código Penal. Na extorsão, a gente busca a obtenção de vantagem ilícita. Beleza, ele constrange lá a vítima para conseguir uma vantagem ilícita. Ainda que não econômica? Se eu estou falando de crime contra o patrimônio, como é que a vantagem não é econômica? O agente constrange a vítima para poder obter vantagem de natureza sexual. Isso é extorsão? Não, isso não é extorsão. Pode ser outra coisa, mas não é extorsão. Por quê? Na extorsão, a vantagem ela tem que ser econômica, tem que ser patrimonial, seja ela financeira, seja ela econômica, mas tem que ser patrimonial. Está errado aí a quarta questão, beleza? Gabarito, letra D de dado, então. Próxima questão, meus amigos, na tela. Veja, essa aqui dá para ficar aqui no cantinho. O que diz aí? Quem utiliza uma tesoura para girar e abrir sem danificar uma fechadura da porta de um veículo que ato contínuo subtrai para si, comete o crime de furto. Comete o crime de furto, tá beleza, mas com o quê? Qualificado pela fraude? Furto simples? Furto qualificado pela destreza? Furto qualificado por rompimento de obstáculo ou furto qualificado pelo emprego de chave falsa? Será que, a pergunta é na verdade, né? Será que a tesoura pode ser considerada chave falsa? Sim ou não? Tesoura é chave? Não. Mas ela pode servir para abrir
A fechadura pode. Então, meus amigos, tesoura é sim chave falsa. Caraca, professor. Gente, por chave falsa, tá? Por chave falsa, entende-se todo o objeto tenha ou não formato de chave, tá? Capaz de abrir fechadura. Capaz de abrir fechadura. Está aqui o conceito de chave falsa. A tesoura tem essa característica? Tem. Então é chave falsa. Um arame, um clips. Pode ser considerado chave falsa? Pode, meus amigos. Inclusive a chave, né? Inclusive uma segunda chave, que não é a chave original, com formato de chave. Veja, pode ser com formato ou não de chave, tá bom? No caso aqui a tesoura é. Não é furto qualificado pela fraude, não é furto simples, não é furto qualificado pela destreza, não é qualificado pelo rompimento, porque no rompimento tem que haver a danificação, né? De alguma forma, tá? Tem que haver danificação, então furto qualificado por emprego de chave falsa, artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal Brasileiro. Fácil até aqui. Então você, guarda municipal, quando perceber uma situação dessa numa ocorrência, né, percebendo lá que a fechadura foi violada de alguma forma, tem que ter ali, né, um jogo de cintura para saber, peraí, isso aqui não foi uma chave, mas pode ter sido uma chave falsa e tal, blá blá blá, já que não tem arrombamento, não sei o quê, né, isso diz respeito, né, às ocorrências que os senhores irão enfrentar daqui para frente quando estiverem na Guarda Municipal de Manaus ou qualquer outra guarda municipal, né, que forem enfrentar aí pela frente. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Sexta questão aí na tela para vocês, galera. O que diz a sexta questão? Vamos lá. Afrodite, que é a nossa personagem aqui, ao ingressar na biblioteca municipal de sua cidade, deixou a sua bolsa no guarda-volumes anexo à portaria. Enquanto consultava livros, a Isis, né, que é uma segunda personagem, funcionária pública municipal, bibliotecária, responsável pelo referido guarda-volumes, abriu a bolsa de Afrodite. Olha aqui, ó. Ela abriu a bolsa de Afrodite e subtraiu para si a quantia de R$100. Com tal procedimento, Isis cometeu o crime de... E aí, meus amigos, isso é prevaricação? Isso é peculato culposo? Isso é peculato mediante erro de outrem? Isso é excesso de exação? Ou é peculato doloso, meus amigos? Veja, cuidado, gabarito aqui, ó, artigo 312 do Código Penal Brasileiro. Você tem lá no artigo 312 caput, né? Você tem lá no caput, deixa eu só escrever melhor aqui, ó. Você tem lá no caput o chamado peculato próprio. E aqui a questão foi gente boa, que ela não pediu nem a diferenciação entre o peculato próprio e o impróprio, né? Mas no 12 você tem lá o peculato apropriação e o peculato desvio. É o caso? Não, não é o caso. Por quê? Porque o peculato apropriação ou peculato desvio o agente comete quando ele tem a posse dos bens móveis, né, em razão do cargo. Não é o que acontece aqui na questão. Então, na questão, a gente atrela o gabarito do artigo 312, parágrafo 1º, porque aqui eu tenho chamado peculato o quê? Peculato furto, que também é chamado de peculato impróprio. Aqui o agente, valendo-se das facilidades que lhe proporcionam o cargo, subtrai, né, coisa móvel. Então, está aqui, foi exatamente. Ela é funcionária lá da biblioteca e ela conseguiu, então, né, valendo-se das facilidades que lhe proporcionam o cargo, subtraiu o dinheiro da Afrodite, né? A Isis pegou lá da Afrodite. Beleza? Não é prevaricação, porque aqui tem que ter um sentimento pessoal, tá? Não é peculato culposo, porque no peculato culposo, né, o agente concorre para que terceiro pratique um delito, né? Não é peculato mediante erro de outrem, porque aqui ocorre uma espécie de... o agente recebe, né, a coisa e resolve se apoderar dela, né? Não é excesso de exação, porque aqui é cobrança vexatória, né, imposta à vítima, e sim peculato doloso do artigo 312, caput do Código Penal Brasileiro. Show de bola? Gente, ó, deixa eu bater um papo com vocês aqui. Como eu tenho dito, né, é muito importante a atenção nesses aspectos.
beleza? Por isso, vamos para a próxima questão, questão 7, que está aí na tela para vocês. Só que antes disso, permitam-me conversar um pouquinho com vocês a respeito do nosso curso para a Guarda Municipal de Manaus. Como eu falei para vocês lá no início, gente, nós temos todas as ferramentas possíveis para que você consiga a sua aprovação. A aula não acaba aqui, nós temos lá 15 questões para resolver hoje ainda na nossa quinta criminal, mas é extremamente importante que você abra os olhos, tá, para o concurso da Guarda Municipal. Note, a gente tem um curso completo para você, por um investimento baixíssimo e que pode fazer com que você consiga uma das vagas para a Guarda Municipal de Manaus. Eu e o professor Fernando, a gente tem trabalhado nesse concurso o ano inteiro, toda a equipe do Ser Aprovado, o professor Matheus também, enfim, nós temos vários podcasts, nós temos várias atuações relacionadas a esse concurso, inclusive com gente muito importante, a começar pelo secretário de Segurança Pública, o doutor Sérgio Fontes, já foi conosco lá no podcast, assim como subsecretário, vários guardas municipais, inclusive o corregedor, né, passando informações sobre esse concurso. E o concurso da Guarda Municipal, ele vai possibilitar realmente que você mergulhe nesse processo e consiga uma das vagas e tenha o seu nome brilhando no Diário Oficial. O que contempla, tá? O que contempla o nosso curso da Guarda Municipal ainda pré-edital, porque o edital não saiu ainda. O que contém o nosso curso? Note, o nosso curso ele tem videoaulas e PDFs, tá? E ele vai ter atualização pós-edital. Uma coisa eu digo para vocês aqui, galera, essas videoaulas e esses PDFs contemplam mais de 80 horas, tá? Mais de 80 horas de vídeo, fora os PDFs, que é o material escrito que está à sua disposição. Ah, professor, mas se eu comprar o curso e no edital tiver uma matéria que não está no curso, nós vamos atualizar custo zero para vocês, é custo zero, você não vai pagar nada por essa atualização, tá? E qual é o conteúdo programático que está à disposição lá no seu curso que você vai adquirir aqui conosco, né? No seu investimento, você tem a língua portuguesa com o professor Edson Botelho, informática com o melhor professor de informática, quiçá do Brasil, professor Matheus, atualidades com o professor Renato Velas, direito administrativo com a professora Natasha Donadon, direito constitucional com o professor Letício Neto, direito penal comigo e com o professor delegado de polícia, vai assumir agora o cargo aqui no Amazonas, Rafael Cenoura, professor Fernando Bezerra em direito processual penal e que dispensa comentários, assim como o professor Fernando Bezerra está na legislação penal especial. Eu também já gravei para vocês, está à disposição hoje, se você adquirir, a legislação da Guarda Civil de Manaus, a legislação da Guarda Municipal, o estatuto, né? O estatuto da Guarda Municipal de Manaus, a Lei Complementar 16 de 2021, bem como a Lei 13.022, né, que é uma lei federal e que trata do Estatuto Geral das Guardas Municipais, inclusive com questões, está lá para você poder fazer já, começar agora. Então não perca tempo. Tá, professor, mas qual é o investimento que eu vou fazer? Gente, você vai pagar apenas 45, gente, isso aqui não é o preço nem de uma pizza, R$ 45,58 em 12 parcelas, tá? Mas de R$ 45,58, pagando R$ 547, podendo ainda pagar à vista, R$ 547. E se você pagar no boleto, você ainda tem um desconto de 10%, o curso sai por R$ 500, gente. R$ 500. Ou seja, você vai ter mais de 84 horas de aulas teóricas, você vai ter material complementar, que são os PDFs, e você vai ter atualização pós-edital garantida. Então, ó, não perca mais tempo e garanta o melhor treinamento para o concurso da Guarda Municipal de Manaus. Aponta aí o seu celular, a câmera do seu celular, para o QR Code que está aparecendo aí na tela e vamos juntos conseguir uma dessas vagas para a Guarda Municipal de Manaus. Beleza, galera? Tranquilo? Estamos conversados? Muito bom. Vamos adiante aí na nossa realização de questões. Beleza? Show de bola, tamo junto aí, hein? Antes disso, antes de chegarmos na próxima questão, aponte aí o celular para esse QR Code e bora conseguir uma dessas vaguinhas. Beleza, galera? Show de bola, adiante. Vamos lá. Sétima questão na tela para você aí. O que diz a sétima questão? Presta atenção. Zeus, Apolo e Macabeus são oficiais de justiça, tá? São servidores públicos aí, oficiais de justiça. Zeus
Olha aqui que interessante. Zeus, a questão já disse qual é o verbo que ele cometeu. Ó. Zeus exigiu do réu de uma ação de despejo a quantia de R$ 2.000 para não proceder à sua citação. Apolo, olha só, já disse aqui também a questão, o verbo que ele praticou. Apolo solicitou do réu de outra ação de despejo a quantia de R$ 1.000 para não proceder à sua citação. E Macabeus, tendo em vista que tendo em vista que o réu de uma ação de despejo era seu amigo, olha o que ele fez, retardou por vários meses a sua citação. Nesse caso, Zeus, Apolo e Macabeus cometeram respectivamente que crime, gente? Veja, a exigência, exigir, impõe o quê, galera? Concussão. Exigir impõe concussão, artigo 316 do Código Penal. Pode dar uma olhada lá, já que o Zeus exigiu, tá? O que fez aí o Apolo? O Apolo solicitou. Por ter solicitado, qual o crime que o Apolo comete aqui, ó? Corrupção passiva. Solicitar ou receber. Corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal Brasileiro. Tá, e o que fez aqui o Macabeus? Ele retardou, ó. Retardou. Por ter retardado ou praticado o ato de ofício em razão de sentimento pessoal, ele pratica o delito de prevaricação. Prevaricação está no artigo 319 do Código Penal Brasileiro, o gabarito, portanto, letra A. Olha como é fácil, gente. Olha como é fácil. Não é difícil o que a gente está tratando aqui. Agora tem que conhecer, sobretudo, o quê? Os tipos penais nos crimes contra a administração pública. Exigir, solicitar, oferecer, retardar, praticar, deixar de praticar, enfim, gente. Tem que conhecer, tem que dar uma lidinha nos crimes contra a administração pública. Tá fácil de perceber isso? Tranquilo? Muito bom. Vamos avançando aí no nosso estudo do maravilhoso mundo do direito penal. 8ª questão que está na tela para você. Eu caibo aqui no cantinho, então vou ficar aqui conversando com vocês. O crime de desobediência. Desobediência, acho que é artigo 330 do Código Penal. Pô, professor, sou delegado de polícia, você não sabe de cabeça os artigos? Não sei. O artigo está lá, é só abrir e ler. Eu sei onde está. Agora, não sei, muitas das vezes não sei. Alguns eu sei, outros não, né? Mas a desobediência está por volta lá do 330 ou do 331, juntinho lá da resistência, tá? Dá uma olhadinha lá depois, artigo 330 ou 331 do Código Penal Brasileiro, tá? Artigo 330 ou 331. Bom que olhando os dois aqui, você já estuda 2 crimes, né? A desobediência e a resistência, porque tem a ver, inclusive aqui na nossa questão, ó. A desobediência só pode ser praticado por omissão? Não, pode ser praticado por ação também, né? Pode ser praticado por ação. Quando uma autoridade, alguém emana uma ordem legal e você faz, você pode responder por desobediência. Ou quando alguém emana uma ordem legal, né? Quando uma autoridade pública emana uma ordem legal e você não faz, você também pode responder por desobediência. Será punido apenas com multa se for culposo? Não existe desobediência culposa, né, meus amigos? Para incorrer no crime de desobediência, o Código Penal exige que a desobediência seja dolosa, né? Letra C. Ocorre o crime independentemente da legalidade da ordem? Não, né, gente? A ordem tem que ser o quê? A ordem tem que ser uma ordem legal. Se eu, delegado de polícia, emano para você uma ordem ilegal e falo, fulano, né? Ronald, vai lá e mata o Beltrano. Tô passando, você vai lá e mata, a ordem é ilegal, você vai responder pelo crime, né, gente? Óbvio, né? Então, a ordem emanada tem que ser legal, não pode ser ilegal. Fácil de perceber? Muito bom. A letra D diz, exige violência ou grave ameaça? Não, se exige violência ou grave ameaça, aí o agente responde pelo delito de resistência, tá? Responde pelo delito de resistência. Viu como tem a ver um com o outro? Né? Desobediência e resistência, por isso que eles estão juntinhos lá no Código Penal Brasileiro, tá? E a letra E, que é o gabarito, né? Não dispensa dolo, ainda que eventual. Verdadeiro a questão. Professor, não dispensa, aí está escrito não prescinde. Pois é, prescindir igual a dispensar, beleza?
Beleza? Maravilha. A questão está dizendo, então, não dispensa de dolo, ainda que eventual, verdadeira a questão, gabarito letra E. Vamos avançando. Tudo bem até aqui? Muito bom. Nona questão. Olha só o que diz a nona questão. Vou ficar aqui no cantinho. André, na condição de fiscal, exigiu, olha aqui, ó, olha o tipo penal aqui, o tipo não, o verbo nuclear mais uma vez, ó. Exigiu, André, na condição de fiscal, exigiu de Plínio a quantia de R$5.000 para não multá-lo por irregularidade nos lançamentos constantes do livro de sua empresa. Note que o Plínio até deve, mas ele não pode ser submetido à cobrança vexatória, a esse tipo de situação, né, gente? Não pode, não tem possibilidade de que isso ocorra, né? Plínio entregou-lhe a quantia exigida e comunicou o fato à polícia. Intimado a prestar declarações a respeito, André arrependeu-se e devolveu a Plínio a quantia exigida. Nessa situação, André, ele vai responder pelo crime de tentativa de corrupção passiva. Cuidado aqui, porque na corrupção passiva o agente solicita. Aqui ele fez o quê? Ó, aqui ele exigiu, tá? Não responderá por nenhum delito? Tá erradíssimo, óbvio que vai responder. O fato dele ter devolvido até vai melhorar a condição dele por conta do arrependimento posterior. Aquele sobre o qual a gente já até havia conversado aqui, o 16, que é a causa de aumento de pena. Os crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, né? Tá? É até possível, a depender da intensidade dessa exigência, né? Tá? É possível que caiba. Mas também é possível que não, como eu falei, a depender do nível ou do grau da exigência, tá? Letra C, responderá pelo delito de corrupção passiva, negativo, por corrupção passiva, o agente solicita. Responderá por tentativa de concussão? Não, não é tentativa de concussão, a concussão foi consumada no momento em que o agente exigiu, então ele vai responder pelo crime de concussão, artigo 316 do Código Penal. Tudo certo, galera? Estão conseguindo acompanhar aí? Tá belezinha? Tá show de bola? Aqui parece fácil, né? Parece fácil porque a gente está dando as explicações, né? Na prova você vai encontrar dificuldade, por isso é que tem que fazer questões e nós temos à sua disposição todas as ferramentas que você necessita, que você precisa. Show de bola? Vamos avançando aí. 10ª questão aí, ó, chegando à parte final da nossa apresentação, da nossa transmissão, da nossa aula, muito importante aqui para vocês. O que diz aí a 10ª questão? Tício, olha aí o Tício, Tício, comerciante, e Caio, agente fazendário, ou seja, esse aqui é funcionário público, né? Ó, esse aqui é funcionário público, beleza? Então, Tício, comerciante, e Caio, os nossos dois personagens aqui, agente fazendário, em concurso, consciente de vontades, apossaram-se de dinheiro pertencente ao Estado, proveniente de impostos e taxas, do qual o segundo tinha posse em razão do exercício das funções. Eu já ouvi isso em algum lugar. Acabei de dizer para vocês quando eu expliquei a diferença entre o peculato próprio e o peculato impróprio, né? Aqui no caso, ó, o Caio, o bonitão aqui, ele tem a posse desses valores em razão do cargo que ele ocupa, né? E olha o que é mais interessante aqui. Tício conhecia a procedência de dinheiro. Então aqui eu tenho Caio e tenho Tício, né? O Tício sabe da situação de que o Caio tem a posse desses bens em razão do cargo que ele ocupa. Ele sabe. E pelo fato de Tício saber, ele vai acabar aderindo à conduta de Caio e por conta do crime aqui praticado por funcionário público ter essa característica elementar, o Tício, ciente da situação de que Caio tem a posse dos bens em razão do fato dele ser funcionário público, vai ter a circunstância elementar do crime comunicada a ele. Em outras palavras, meus amigos, aqui, ó, ambos praticaram o crime de peculato. Peraí, professor, mas para praticar o crime de peculato não tem que ser funcionário público, e funcionário público aqui só o Caio é? Pois é exatamente o que eu estou te falando. O fato de Tício ter a consciência da procedência do dinheiro faz com que a circunstância funcionário público do Caio comunique-se a Tício também, que mesmo sendo particular,
vai responder pelo crime contra a administração pública, porque ele conhecia a circunstância sem a qual o crime não ocorreria, ou seja, a posse do bem em razão das funções praticadas por Caio. Boa questão, né? Muito boa. Aqui, ó, o artigo 30 do Código Penal explica essa perspectiva, né? Artigo 30 acumulado com o artigo 312 caput do Código Penal. O artigo 312 caput traz o peculato aqui, a apropriação, né? Ó, cadê? Eles apossaram-se, né? Traz o peculato à apropriação, ou o peculato desvio aqui, mas claro, o peculato à apropriação. E o artigo 30 diz que as circunstâncias elementares não se comunicam, as circunstâncias, na verdade, objetivas e subjetivas do crime não se comunicam, salvo quando forem elementares do crime. Qual é a situação elementar do crime aqui, ó, de peculato? É que o crime seja praticado por funcionário público. Essa circunstância comunicar-se-á com tício. Beleza? Muito boa aí essa questão, tá? Não é... Aqui, ó, se fosse para errar, era para errar aqui, ó. Não é apropriação dela. Tício praticou o crime de furto, porque Tício, né? Tício é privado e Caio de peculato. Se fosse para errar aqui, um candidato desavisado erraria aqui. Mas ele não vai responder por furto, por quê? Porque a circunstância do peculato comunica-se a ele exatamente o que eu expliquei aqui nesse esqueminha para você. Beleza? Tício cometeu o crime de apropriação indébita, negativo, e Caio de peculato, negativo, erradíssimo aí, tá, pessoal? Bem errada essa perspectiva, tá? Caio responderá por peculato e Tício por peculato culposo, errado também. Muito bom, 11ª questão. Próxima questão está aí na tela para você, eu posso ficar aqui, não tem problema nenhum, veja lá, olha só. A retratação do agente, também crime contra a administração pública, aqui especificamente em relação à administração da justiça, olha lá. A retratação do agente, o que é retratar-se, hein, pessoal? O que significa retratação? Retratação é retratar-se, escrevi demais aqui, né, ó. Acho que é a fome, nessa hora da noite, né, ó. Retratar-se significa o quê? Voltar atrás, ó. Significa voltar atrás. Significa voltar atrás. Então, olha só, a retratação do agente antes do processo em que ocorreu o falso testemunho é causa de... Presta atenção no seguinte, imagina o que é aí, ó, a questão do falso testemunho. O sujeito está respondendo um processo aqui, tá? Isso aqui é um processo A. O processo A está torto, vou fazer melhor aqui, porque minha mãe dizia que eu tinha toque, né? Então eu vou fazer direitinho aqui. Um processinho, beleza? Está aqui um processo. No curso desse processo, o agente, ele faz uma informação falsa, nega ou cala a verdade aqui no curso desse processo. O que acontece? Ele pratica um crime de falso testemunho aqui neste processo A. Fácil de perceber isso? Beleza. Quando ele pratica o falso testemunho, o que vai acontecer, meus amigos? É inaugurado um outro processo para justamente apurar o falso testemunho. O falso testemunho. Beleza? Nesse processo aqui que eu chamo de B, é o processo que vai apurar a mentira que ele falou aqui no asterisco, ó. A mentira que ele falou aqui no asterisco não vai ser apurada no processo A. O processo A versa por outra situação, tá? Vai ter que ser aberto um novo processo para apurar o falso testemunho. Beleza. O que é a retratação? O cara não falou mentira aqui no asterisco? Falou mentira no asterisco, né? Ele pode voltar atrás e dizer a verdade? Pode. Pode sim, tá aqui, ó. Por que ele pode? Por conta da retratação. Até que momento? Até antes da sentença do processo. Aí que vem a dúvida e é aí que o examinador deita. Mas qual processo? Processo A ou processo B? O examinador, muitas das vezes, ele vai dizer que a retratação do agente pode ocorrer, né, antes da sentença do processo e que apura o falso testemunho. Não é no processo que apura o falso testemunho. É no processo em que ele mentiu, meus amigos. É no processo em que ele mentiu. Então, a retratação do agente antes da sentença do processo em que ocorreu o falso, qual o processo que ocorreu o falso? Esse aqui. Impõe ao agente o quê? A extinção da punibilidade. Artigo 342, parágrafo 2º. Deu para entender? Não é no processo que apura o falso testemunho. É no processo em que o agente mentiu, é no processo em que ocorreu o falso. Beleza? Fácil até aqui?
Muito bom. Vamos avançando aí. 12ª questão. Olha o que diz a 12ª. Eu vou deixar vocês com uma questão inteira aqui. Olha lá. A respeito do crime de lesões corporais, também crimes contra a pessoa, né? Crimes contra a incolumidade física aí da pessoa, é correto afirmar. A letra A diz, é grave a lesão quando provocar aborto, mas não é grave quando provocar apenas aceleração do parto. Gente, você sabe que a divisão das lesões corporais a partir do artigo 129 do Código Penal, 129 do CP, né, abraçam, né, a distinção relacionada à lesão leve no caput, lesão grave no parágrafo 1º e lesão gravíssima no parágrafo 2º. No parágrafo 1º e no parágrafo 2º tem lá, respectivamente, as hipóteses de lesão grave e as hipóteses de lesão leve. As hipóteses de lesão grave e no parágrafo 2º as hipóteses de lesões gravíssimas. Pergunta a você, o que é mais grave? Praticar, né, em decorrência da lesão. O aborto, que é a perda do produto, né, da concepção, ou provocar apenas a aceleração do parto, porque a aceleração do parto faz com que, né, ocorra o adiantamento, né, da expulsão do feto das entranhas maternas. O que é mais grave, o aborto ou a aceleração do parto? O aborto, né? O aborto não é espécie de lesão grave. O aborto é espécie de lesão gravíssima. O aborto é espécie de lesão gravíssima. Lesão grave é a aceleração do parto, tá? Tá errada aqui a letra A. Você vai ver já já as explicações que eu escrevi aí agora, né? Tá dando delay. Então, cuidado. É muito comum, tá? Sobretudo o examinador querer confundir aí, galera, as espécies. Por isso que é bom você dar uma lidinha lá no 129, conhecer as diferenças, as classificações doutrinárias da lesão corporal, porque o examinador ele tenta confundir as espécies de lesão grave com as espécies de lesão gravíssima. Isso é muito comum, tá? Muito comum, né? Perda ou inutilidade de um membro ou função e debilidade permanente, por exemplo, ele sempre confunde isso aí, isso é grave ou isso é gravíssima. Tem que dar uma lidinha lá para você não confundir, tá? Para você não errar, beleza? Na tela aqui, ó, se o agente agrediu a vítima assumindo o risco, note, se o agente agrediu a vítima assumindo o risco de causar a morte, responderá por lesão corporal seguida de morte se vier a óbito? Não, né, gente? Se ele assumiu o risco de causar a morte, né? Aqui eu estou falando de dolo eventual, né? Eu estou falando de dolo eventual. Ele não vai responder por lesão corporal, ele vai responder por homicídio doloso. Fácil de perceber isso aqui? Bem tranquilo, né? Sem problema nenhum. A letra C. O perigo de vida só é causa de agravamento, veja, o perigo de vida só é causa de agravamento da pena quando for efetivo, beleza? Ou seja, concreto, resultar de diagnóstico médico fundamentado, claro, né? Aí eu te pergunto, vem cá, o cara tomou uma garrafada de vidro na cabeça, tomou lá 40 pontos aqui na cabeça, isso gerou perigo de vida? Não sei, eu não sei. Como é que eu vou saber, professor? Quando houver, né, um efetivo concreto, quando houver uma efetiva e concreta informação que será realizada por diagnóstico médico fundamentado, porque como é que eu vou saber, né? É igual àquela questão das lesões corporais que geram incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Como é que eu vou saber se aquele cara que chegou para você no momento da lesão vai ficar incapacitado para as ocupações pelos 30 dias subsequentes? Eu não sei, eu vou ter que depender de uma manifestação médica, né? Ou seja, eu vou depender de um exame de corpo de delito complementar, que é justamente o que fala aí a letra D, ó. A lesão corporal que ocasionou a incapacidade do ofendido para as ocupações habituais por mais de 30 dias não depende de exame de corpo de delito complementar? Falso, claro que depende. Como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou saber que ele vai ficar incapacitado? Daqui a 30, 40 dias eu mando fazer um outro exame de corpo de delito complementar para saber se ele tem condição ou não de trabalhar, né? Ou se ele foi ou não trabalhar, entende? Então, depende sim de exame de corpo de delito complementar. E a letra E, né? A letra E diz, se da lesão resultar a perda de um olho, não ocorrerá debilidade permanente da função por se tratar-se de órgão duplo. Ah, tá tranquilo, perdeu um olho, tem dois. Não tem problema não, fica só com um olho.
Ah, tem duas pernas, perdeu uma, tá sossegado, tá, não tem problema, usa a outra perna. Não dá, né, gente? Vocês acreditam que tem gente que dá erra aqui? Tem, acredite se quiser. Em concurso acontece de tudo, né? Pelo amor de Deus, está muito errada a letra E. Maravilha. Fazendo agora umas questõezinhas aqui de legislação penal especial, as quais vocês também serão submetidos. Eu já deixo a primeira na tela aí para você. Perceba só que, olha só essa questão. Eu vou ficar aqui no cantinho, né, porque eu caibo aqui direitinho. Veja lá, ó. Considerando as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós acreditamos, né, veementemente que o ECA vai cair na sua prova. Né? Considerando as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, referente aos crimes praticados contra criança e adolescente, julgue os itens a seguir. A primeira assertiva diz o seguinte: a conduta de fotografar cena pornográfica que envolva adolescente tipifica crime punido com pena de detenção. Ah, gente, negativo, é reclusão. Disposição do artigo 240 lá do ECA, tem que dar uma olhada, crime grave, né? Crime grave, né? Tá errado, aqui tá falciane, a primeira tá falsa. Olha a segunda assertiva, o que que diz aí, ó. Cadê? Oferecer recompensa para recebimento de filho de outrem configura crime inafiançável e imprescritível. Negativo. Inafiançável, beleza, mas imprescritível não dá pra gente falar isso, né? Artigo 238 do ECA, tá? Só não prescrevem no Brasil hoje dois crimes, né, pessoal? Racismo e ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Tá errada essa aqui também, falciane a segunda. Bora ver se a terceira questão está correta. Porque aí, ó, ou se ela estiver errada, é letra A. Se ela estiver correta, cadê? Se ela estiver correta, a gente não tem, né? Só o 3 aqui, a gente já, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode trabalhar com eliminação, né? Ah, eu não sei a 3. Caramba, se eu não sei a 3, eu vou trabalhar uma opção que tenha o item 1 e 2 correto, né? E isso faz com que o gabarito aqui seja a letra A, né? Por quê? Eu não tenho... Imagine que essa questão aqui é verdadeira. A questão 3 é verdadeira. Olha só, isso aqui é manha de prova, tá? Imagina que essa questão 3 é verdadeira. Aí você vai procurar, né? Apenas nenhum item está certo. Tá falso, porque a 3 é verdadeira. A 3 seria verdadeira, né? Pensa, agora, a letra B, somente o item 1 está certo. Não, porque o item 2, porque nem o item 1 nem o item 2 está certo. Olha a letra C, apenas os itens 1, 2 e 3 estão certos. Não, porque o 2 está errado, né? E todos os itens estão certos? Não, porque 1 e 2 estão errados. Isso faz com que o gabarito seja a letra A. E por consequência, por eliminação, vocês estão entendendo aí o exercício que eu estou fazendo? Por eliminação a gente entende, né, que a terceira questão também está errada. O mero armazenamento de cena de sexo explícito que envolva criança e adolescente não configura crime? Está errado, claro que configura crime. Configura o crime do artigo 241b do ECA. E aí não tem jeito, tem que dar uma lidinha lá no ECA, tá? É o crime de adquirir, possuir, armazenar por qualquer meio, fotografia, enfim, que envolva criança ou adolescente. Beleza aí, galera? Portanto, 13, gabarito letra A, tá? Tá correlacionado ao fato de nenhum dos itens estar correto. Beleza? Muito bom. Vamos para a nossa penúltima questão desse bloco aqui, questão 14, que diz o seguinte para você, tá aí na tela, veja, fala sobre o crime de tortura, né? Olha aí, que certamente a gente aposta que vai cair na tua prova. O que diz aí a questão 14? Eu caibo aqui, caibo, então eu venho para cá. Diz lá, ó, quanto às disposições constitucionais e legais em relação à tortura, considere os seguintes itens. Ao final, assinale a alternativa correta, ele quer a verdadeira. A primeira assertiva diz o seguinte: a prática de tortura será considerado crime inafiançável, beleza? Imprescritível, não, tortura no Brasil prescreve, tá? Que pese a discussão do Estatuto de Roma, tortura no Brasil prescreve, beleza? E é insuscetível de graça ou anistia, beleza? Se você for pegar lá o artigo 1º, inciso 6º, parágrafo 6º, da Lei 9455, que é a lei de tortura, né? Lei 9455 de 97, você vai ver, que é a lei de tortura, você vai ver que lá que os crimes são insuscetíveis, né, de fiança, a anistia e graça, né?
Aliás, acho que ele nem fala lá não fala, na verdade, em indulto, porque indulto é a graça coletiva, né? Está correto como se escreve. Entretanto, o que falsifica a questão é o fato de ser imprescritível. A primeira questão está falsa. Segunda questão, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento degradante. Aqui verdadeiro, não está na lei de tortura, mas está no artigo 5º, né? Artigo 5º, inciso 3º da Constituição Federal, que tem muito a ver, né, também com os direitos fundamentais, sobretudo individuais do indivíduo. Tá? Se você quiser anotar, artigo 5º, inciso 3º da Constituição Federal. Terceira assertiva aqui. Constitui crime de tortura constranger alguém com um emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa. Beleza, é chamada tortura discriminatória. Olha aí, ó, chamada tortura discriminatória. Disposição lá do artigo 1º, inciso 1º, a linha C da Lei 9455, verdadeira. A quarta assertiva diz: a condenação em crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição pelo exercício do dobro do prazo da pena aplicada. Verdadeiro também. Artigo 1º, parágrafo 5º, lá da Lei 9455. Então, a gente tem o quê? Somente uma alternativa está incorreta, que é a alternativa a primeira alternativa, né? Interessante isso aqui, né, gente? Olha, dá um bizu para vocês. A lei de tortura tem que comer a lei de tortura, porque ela só tem são 2 artigos, com observações importantes, é bem verdade. A gente tem, o professor Fernando gravou aí, inclusive, né, para a Guarda Municipal, o crime de tortura, né, a lei de tortura 9455. Então, não deixem de assistir, não deixem de conferir o PDF, não deixem de ler e reler, tá, a letra seca da lei aí do crime de tortura. Maravilha? E chegamos à última questão hoje aqui da nossa aula, né? Tratando do delito de abuso de autoridade. Acerca da lei 13, eu caibo aqui, deixa eu ver, caibo. Acerca da lei 13.869, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que: letra A diz o seguinte: constitui crime de abuso de autoridade constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Verdadeiro de cara aqui também, tá, pessoal? Artigo 15 da Lei 13.869 de 2019. Tem que dar uma lidinha nessa lei também, tá? Letra B diz: não constitui crime de abuso decretar, está dizendo que não constitui crime de abuso decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, pois para tal situação existe a possibilidade do relaxamento de prisão. Beleza, relaxamento da prisão ilegal, tudo certo, mas óbvio que constitui crime. Inclusive o primeiro dos crimes lá da lei de abuso, artigo 9º da lei de abuso de autoridade, tá? Letra C, somente servidores públicos no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las podem ser agentes dos delitos previstos na referida lei. Cara, o espectro de abrangência dos agentes públicos, aqui está falando de servidores, mas os agentes públicos também, e de todas as searas da administração federal, inclusive dos tribunais de contas, inclusive militares, né? Artigo 2º da lei de abuso de autoridade. Então está errado quando fala somente os servidores, tá? Letra D de dado, a última questão: deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante a sua detenção ou prisão não constitui abuso de autoridade, pois visa resguardar a integridade do agente policial. Tá falso, né, gente? Se você, né, guarda municipal, não colocar lá a sua identificação ou não responder, né, ao preso qual o seu nome, enfim, não se identificar, você pode vir a incorrer em abuso de autoridade, sim, tá, galera? Então, muita atenção em relação a isso. Show de bola, galera? Maravilha, muito bom. Ó, gente, chegamos aqui, portanto, ao fim da nossa apresentação hoje, né? E eu espero que você tenha curtido a apresentação. Por quê?
estudando conosco, você certamente verá o seu nome brilhando no Diário Oficial e é isso que eu quero que aconteça aí quando você se predispõe a trabalhar duramente para conseguir os seus objetivos. Valeu? Eu deixo aqui o meu abraço aí para vocês, esperando encontrá-lo numa próxima oportunidade para que a gente possa sempre estar estudando o maravilhoso mundo do direito penal. Valeu, galera! Aquele abraço, a gente se vê. Bora vencer! Tchau, tchau! Valeu! Fala, pessoal, de volta aqui com vocês. Ó, gente, muito boa aula hoje, hein? Tivemos mais de 1 hora aí de aula, excelente. Boas questões que podem cair na sua prova, por isso que eu quero lembrar a você da importância, meus amigos, da importância de ter o nosso curso da Guarda Municipal de Manaus. Não perca a oportunidade de adquirir aí mais de 84 horas de aulas, tá? Por um preço, por um investimento, na verdade, que você vai fazer e que vai culminar com a sua aprovação. Já disse e repito aqui, tá? Você vai ter aqui no nosso curso, gente, você vai ter no nosso curso videoaulas e PDFs, tá? Videoaula, você vai poder estudar por videoaula e vai estudar por PDF. Além disso, você vai ter direito a que a atualização pós-edital. Caso alguma matéria aí do curso, né, não tenha, caso o edital venha diferente das matérias que estão no curso, a gente vai colocar para você a custo zero. Então, aproveitem aí o nosso curso, tá? São mais de 84 horas de videoaulas, além de PDFs completos, que vão possibilitar a sua aprovação. O conteúdo programático consiste aqui, ó, no professor especialista Edson Botelho em língua portuguesa, Matheus Santos, que dispensa comentários em informática, o professor Renato Velas em atualidades, a professora Natasha Donadon em administrativo, né? Administrativo pode vir também aqui dentro de constitucional e se assim ocorrer, terá lá o professor Onetício Neto, eu e o professor, né, delegado de polícia Rafael Cenoura, estaremos aqui com direito penal, processo penal professor Fernando, assim como legislação penal especial e eu trabalhei aqui, ó, duas leis específicas para a Guarda Municipal de Manaus, o Estatuto Geral, a Lei 13.022, a Lei Federal e a legislação da Guarda Municipal de Manaus. Não perca essa oportunidade por um investimento que consiste apenas em pagar R$ 45,58. Ou seja, você vai pagar R$ 45,00, que não dá nem uma pizza, não dá nem um lanche da tarde aí, R$ 45,58 em 12 parcelas ou ainda R$ 547,00 à vista. E se você pagar no boleto, ainda tem um desconto de 10%. O custo sai por R$ 500. Você terá mais de 84 horas aulas de videoaulas, material complementar, que consiste nos PDFs, além de pós-edital, né, uma atualização gratuita. Então não perca tempo, garanta o melhor treinamento para o concurso da Guarda Municipal. Faz o seguinte, pega o teu celular, aponta a câmera aí para esse QR Code que está aparecendo aqui para vocês, aqui na tela, ó, esse QR Code e sucesso total. Adquira o seu curso e bora começar a estudar agora mesmo, tá, pessoal? Não deixe de pegar, né, de trabalhar com esse melhor treinamento. Aponta aí a câmera do seu celular e venha conosco ser aprovado. Valeu, galera! Aquele abraço, a gente se vê numa próxima oportunidade, hein? Tchau, tchau! Valeu! Fui! Fazer ser aprovado